Nós já vimos anteriormente que após a tentação, o Senhor Jesus sobe ao monte e começa então o Sermão do Monte, que é conhecido como Sermão do Monte, mas ele sobe ao monte e começa a falar à multidão os princípios do reino de Deus, né? Do reino dos céus. Até do capítulo 5 até o capítulo 7, ele faz isso, e aí no capítulo 8, ele desce do monte, tendo encerrado esse sermão, ele desce, ou seja, estabeleceu os princípios do reino dos céus, agora ele desceu e começa a falar a sua nação. E nós vamos ver do capítulo 8 até o 13, né, até o final do 12, o seu povo o rejeitando, ele falando e o povo se opondo a ele, não aceitando o seu Messias, ou o seu rei, né? E aí no capítulo 13, nós vemos que muda, porque até então o Senhor estava entrando no barco, atravessando de um lado ao outro do mar, ou ele ia para as cidades, nas sinagogas, mas no capítulo 13, nós vamos ver que ele fala, tendo saído da casa, ele sai da casa de Israel, por assim dizer, e ele então vai falar da parábola do semeador. Do capítulo 13 em diante, ele só vai falar praticamente em parábolas, porque agora ele já não estava falando abertamente a sua nação, mas ele falava por parábolas, no sentido daquela profecia que eles ouviriam, mas não entenderiam nada, o seu povo, né? Mas os outros iriam entender. E aos seus discípulos, ele sempre, privadamente, ele explica para eles a parábola. Mas em público ele falava tudo em parábolas. A partir do capítulo 13 nós vamos ver, que começa com a parábola do semeador. E aqui nesse capítulo 9 nós vemos o Senhor entrando no barco, passando para outra banda e chegando à sua cidade. Ele chega então à sua cidade. Essa passagem tem um detalhe muito bonito que às vezes a gente lê rapidamente e não percebe. O versículo 2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados se são os teus pecados. A fé deles é dos homens que trouxeram esse paralítico numa cama. E isso é precioso, né? Porque eles trouxeram o paralítico na cama, deitado numa cama, e Jesus vendo a fé deles. É precioso nós vermos que o Senhor nota, o Senhor percebe a fé deles. Porque quantas vezes nós desejamos que alguém conheça Cristo, que alguém se converta, às vezes um filho, às vezes um parente próximo, às vezes um amigo. E isso aqui nos dá um ânimo grande, porque o Senhor está atento à fé, não apenas daquele que crê, mas daquele que leva alguém ao Senhor, que leva alguém a Cristo. Todas as vezes que nós encaminhamos alguém a Cristo, é importante regar com orações isso, é importante ter o cuidado de apresentar essa pessoa ao Salvador, sabendo que o Senhor vai notar a fé do que leva, a nossa fé, quando nós levamos alguém a Cristo. Mateus capítulo 8, versículo 29, os demônios não chamam Jesus de Senhor Jesus, no versículo 29, 8:29. Mas eles chamam Jesus de Filho de Deus. Estava pensando nesse reconhecimento ainda dos demônios. O irmão falou da fé, e nós podemos ver esse último versículo, o versículo 34, 8:34, revela, em contraste com a fé, a incredulidade deles. Porque fala: eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe
que se retirasse do seu território. Eles não reconheceram o Filho de Deus. Eles rogam, eles suplicam, para que o Senhor Jesus saísse do território deles. Um homem que podia fazer tudo, estava ali por causa deles, podia tudo. E então nós podemos ver a incredulidade rejeitando o Messias. E depois, no versículo 3 do nosso capítulo, 9:3, nós vemos mais uma vez a incredulidade e talvez a inveja também, né? Porque ele fala aqui, eis que alguns dos escribas diziam entre si, 9:3, ele blasfema. Interessante isso, né? A gente vê incredulidade, primeiro reconhecimento, Filho de Deus, incredulidade e fé. Agora, não só incredulidade, eles chegam ousam a falar algo, ele blasfema do Senhor Jesus. E aqui no versículo 4 fala que: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? E ninguém que tinha contato com ele saía igual. Isso é maravilhoso também. Qualquer um que era atraído ao Senhor e o tocava, ou ele era tocado por ele, saía diferente. O leproso que foi curado no começo do capítulo 8, ele se torna um adorador, ele vai então oferecer a oferta no templo ao sacerdote. A sogra de Pedro, então logo ele toca, né? A sogra de Pedro, ele toca no versículo 15 do capítulo 8, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Ela passa a servir os outros, tão logo ela é tocada pelo Senhor Jesus. Essa é uma característica também. Aquele que é tocado pelo Senhor, ele se transforma num adorador, ele se transforma num servo, ele passa a servir também. Esse endemoniados gergesenos, ele se torna um testemunho, né? Me parece que é em Lucas que fala de um que queria então seguir o Senhor, mas o Senhor pede que ele não vá, que ele ficasse ali mesmo onde ele estava. Eu li uma vez um comentário, me parece que depois teria existido convertidos aí naquela região, porque ali era Decápolis. Os gadarenos me parece que faziam parte da região que é chamada de Decápolis em outro evangelho. Esse paralítico aqui agora, que ele veio carregado, ele volta carregando. Outros o trouxeram e a sua cama. Agora ele carrega a sua própria cama. Ele cuida de si mesmo agora, porque ele foi tocado por Cristo. E cada um ao longo aqui dessas curas, nós vamos ver acontecer isso. Cada um que era tocado por ele saía diferente e saía adorando, saía testemunhando, saía servindo, que essa é a função de cada um que é realmente tocado pelo Senhor. Nós já vimos anteriormente que após a tentação, o Senhor Jesus sobe ao monte e começa então o Sermão do Monte, que é conhecido como Sermão do Monte, mas ele sobe ao monte e começa a falar à multidão os princípios do reino de Deus, né? Do reino dos céus. Até do capítulo 5 até o capítulo 7, ele faz isso. E aí no capítulo 8, ele desce do monte, tendo encerrado esse sermão, ele desce, ou seja, estabeleceu os princípios do reino dos céus, agora ele desceu e começa a falar a sua nação. E nós vamos ver do capítulo 8 até o 13, né? Até o final do 12, o seu povo o rejeitando, ele falando e o povo se opondo a ele, não aceitando o seu Messias,
ou o seu rei, né? E aí no capítulo 13, nós vemos que muda, porque até então o Senhor estava entrando no barco, atravessando de um lado ao outro do mar, ou ele ia para as cidades, nas sinagogas, mas no capítulo 13, nós vamos ver que ele fala, tendo saído da casa, ele sai da casa de Israel, por assim dizer, e ele então vai falar da parábola do semeador. Do capítulo 13 em diante, ele só vai falar praticamente em parábolas, porque agora ele já não estava falando abertamente à sua nação, mas ele falava por palavras, por parábolas, no sentido daquela profecia que eles ouviriam, mas não entenderiam nada, o seu povo, né? Mas os outros iriam entender. E aos seus discípulos, ele sempre, privadamente, ele explica para eles a parábola. Mas em público ele falava tudo em parábolas. A partir do capítulo 13 nós vamos ver, que começa com a parábola do semeador. E aqui nesse capítulo 9 nós vemos o Senhor entrando no barco, passando para outra banda e chegando à sua cidade. Ele chega então à sua cidade. Graças a Deus que os irmãos não sabem os meus pensamentos. Graças a Deus, sabe, mesmo numa reunião de assembleia aqui, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos, né? E eu estava pensando em relação a essa autoridade, porque nesse versículo 6 ele fala assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Essa autoridade aqui, estava pensando em relação, como mencionou no leproso, no início do capítulo 8, porque o leproso se achega ao Senhor, dizendo assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Pensando assim, ele sabia que o Senhor podia torná-lo limpo. O que ele não sabia era que se o Senhor queria torná-lo limpo ou não. Então ele falou assim: se quiseres, podes tornar-me limpo. E o Senhor Jesus não só fala com ele, toca nele e diz assim: quero ser limpo. Então esse é o coração do Senhor. Desse homem que tem essa versículo, voltando ao versículo 6, fala que tem autoridade. E essa autoridade aqui, o Darwin traduz, acho, com poder, e é mais além da autoridade. É algo que inclui o direito de exercer. Ele vai... Direito e habilidade. Direito e habilidade de exercer. Obrigado, irmão. Porque no capítulo 10, versículo 1, ele vai dar essa mesma palavra. No 10:1 fala: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder. É a mesma palavra. Poder sobre os espíritos imundos para expulsá-lo e tal. E em João 17, quando ele fala assim como lhe deste poder, é a mesma palavra, sobre toda a carne, para que dê, aqui ele está falando da vida eterna, né? Para que dê vida eterna a todos quanto lhe desse. Então era esse Lemão estava falando, era o que o Senhor foi dado a ele. E aqui essa palavra autoridade, ela é repetida no versículo 8 também. Primeiro, o paralítico levanta, ele toma a sua cama e vai para sua casa. É o Senhor que estava falando, né? Então como é que ele podia, depois de curado, não obedecer algo que o Senhor estava dizendo? E daí, no 8, o resultado disso que era aparente agora, porque é a multidão que vai ver. No versículo 8 fala assim: e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder, a mesma palavra, tal poder aos homens. Ou seja, era um homem que tinha
autoridade, como você falou, meu irmão? Autoridade e habilidade? Habilidade para fazer, desenvolver a coisa. É isso, sabe? Então era esse homem, o Senhor Jesus. Capítulo 5 de Lucas. Lucas capítulo 5 tem essa passagem também, e é em Lucas que nós ficamos sabendo que os homens que levaram o paralítico precisaram abrir um buraco no telhado para descê-lo até a sala onde estava o Senhor Jesus. E aí faz mais sentido ainda o que o Senhor exclama lá, o que o Senhor fala da fé, como ele admira a fé daqueles homens. Mas o versículo que eu queria ler aqui é esse que tem a ver com a questão de perdoar pecados, que é o versículo 21, Lucas 5, 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E exatamente, eles estavam certos. Por isso que eles falam lá em Mateus, como em Mateus não tem essa conclusão, eles só dizem lá que ele blasfema. Mas aqui mostra o porquê que eles diziam que ele blasfema. Porque só Deus pode perdoar pecados. Porque todo pecado, independente contra quem seja, é contra Deus. Se eu ofender uma pessoa, eu estou pecando contra Deus. Estou, obviamente, pecando contra aquela pessoa, mas estou pecando contra Deus. E a pessoa que é ofendida é quem deve perdoar ou não. É o ofendido que perdoa, que tem que ter a iniciativa de perdoar. E, portanto, nós ofendemos a Deus o tempo todo. O que seria de nós sem o sacrifício de Cristo, sem o sangue de Cristo derramado por nós? O que seria de nós sem o sangue que nos purifica de todo pecado, como fala em 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados. Ele tira toda a mancha, porque todo pecado é contra Deus, independente do tamanho, do tipo, da classe, é contra Deus. Quando nós lemos lá em Isaías 43, Deus afirma isso com todas as letras. Isaías 43, versículo 25: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Esse por amor de mim tem a ver com a reputação de Deus. Deus precisa ser aquele que apaga as transgressões e aquele que lança os pecados no esquecimento, porque isso tem a ver com a reputação dele. Ele é aquele que viu que o homem era incapaz de perdoar a si mesmo, ou de fazer qualquer provisão para o seu próprio pecado, e ele precisou então fazer essa provisão, entregando o seu filho Jesus para morrer na cruz, derramar seu sangue ali pelos pecadores. Agora Deus pode perdoar com base no sacrifício já consumado na cruz. Antes da cruz, nós podemos chamar que Deus perdoava a crédito, né? Como quando você vai comprar alguma coisa e você compra a crédito para pagar depois. Depois da cruz, Deus nos perdoa com pagamento antecipado, que ele já foi pago lá na cruz. Por isso que por isso que a cruz de Cristo, ela divide o tempo e divide a humanidade em duas partes, mas ela também tem efeito para trás e para frente, porque ele veio cumprir uma obra que é uma obra eterna, ela é uma obra cuja eficácia é eterna também. Por isso Deus pode perdoar também aqueles homens do Antigo Testamento que ainda não tinham esse sacrifício de Cristo na cruz, mas seria um sacrifício que viria, com certeza. E assim, Deus agora é aquele que apaga as transgressões por amor dele. Portanto, é impossível qualquer pessoa se redimir dos seus pecados sem Cristo. Um muçulmano pode bater a testa no chão quanto tempo ele quiser, sem Cristo, sem o sangue de Cristo, é impossível ter a remissão, a retirada dos pecados.
É impossível alguém obter perdão de Deus sem Cristo, porque tudo se concentra naquela cruz. Porque é Deus quem perdoa com base no sacrifício de Cristo. E obviamente Ele é Deus e homem, e aqui Ele tinha poder na terra para perdoar pecados também. Ele estava introduzindo uma coisa nova. E Israel já tinha visto muitas coisas. Se pegar, ler o Velho Testamento, olha, Israel tinha visto muitas coisas. Aqui em Mateus não fala, mas não precisa ler. Quando fala dessa passagem em Marcos, ele fala assim a respeito do paralítico. Ele fala assim: e levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eles tinham visto muita coisa, mas isso não. Esse tal poder aos homens, o que Deus estava fazendo agora, segundo aquilo que eles podiam compreender naquele momento ali, o que eles estavam vendo, aquilo que o Senhor tinha feito. Não sei em que nível eles estavam crendo, mas aquilo que o Senhor tinha feito, as obras ali. Nós vemos como os cegos clamam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 27. Eles sabiam disso. Eles sabiam muito bem o que significava esse título, filho de Davi. João capítulo 7, 42 fala assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E outras escrituras mais confirmam isso. Mas nós vemos que aqui o Senhor Jesus estava em face de toda a ruína que o pecado traz. Nós vemos aqui milagres, vários milagres, e ele sendo o assunto principal. Em Isaías também fala assim no capítulo 32: eis aí está que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então nós vemos que ali no meio desse povo, que era para eles estarem ali devido a tudo que eles ouviram, tudo que eles escutaram da parte dos profetas, eles eram para receber o Senhor Jesus, para entender por fé que Ele era esse refúgio. Ao fazer esses milagres, nada mais era do que a confirmação do que Deus havia dito pelos seus profetas. É por isso que somente os olhos da fé podiam entender e receber a Cristo. Por isso que Mateus, a ele chamar Mateus, ele larga tudo e vai atrás dele. Quem poderia fazer isso? E assim foi com cada um de nós. Um dia nos reconhecemos necessitados, perdidos, e nós confessamos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Só que, infelizmente, muitas vezes nós, por nossa fraqueza, voltamos a ser que nem os judeus. Estamos longe de conhecer a Cristo como deveríamos, longe de render a Ele toda a sujeição, toda a glória, toda a honra, tudo que temos, por assim dizer. Nós estamos às vezes como Lia, lembrando de uma pregação que outro dia que Lia, quando casou com Jacó, por força do engano do seu pai, ela teve alguns filhos antes e ela sempre falava, cada vez que tinha um filho: agora meu marido vai me aceitar, agora eu vou ficar de bem com meu marido. E assim, mas no quarto filho, se não me engano, ela parou de falar isso.
Ela falou: vou louvar o Senhor. Então Deus quer justamente isso. Ele quer que ao olharmos para a pessoa do Senhor Jesus, possamos encontrar nele aquele que é tudo para nós. É o refúgio no dia do vento forte. É aquele que nos salvou, nos deu a redenção, a vida eterna. E ele sim merece toda a honra e glória. Agora nós vemos que triste o povo de Israel falar assim: ele faz tudo isso pelos demônios. Então nós vemos que ingratidão, que desprezo à pessoa do Senhor Jesus. Aquele que veio justamente para buscar aquele que havia perdido. E isso que nós vemos aqui nesse capítulo, uma vez mais, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, mostrando toda a sua misericórdia, graça, paciência para com o homem, e levando a ele refrigério aos que tinham fé.